Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 15. Os milagres do Evangelho. A multiplicação dos pães. 48. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentaristas e, ao mesmo tempo, mais tem alimentado a zombaria dos incrédulos, que nem sequer se dão ao trabalho de examinar o seu sentido alegórico. Para eles, esse milagre não passa de um conto pueril. Entretanto, a maioria das pessoas sérias tem visto nesse relato, embora sobre uma forma diferente da comum, uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma com o alimento do corpo. Todavia, é possível perceber nessa parábola mais do que uma simples figura e admitir, até certo ponto, a possibilidade de um fato material, sem que para isso seja preciso recorrer ao prodígio. Sabe-se que alguém com uma grande preocupação ou com a atenção fixada fortemente sobre um determinado assunto pode esquecer que está com fome. Ora, os que seguiam Jesus eram criaturas ávidas por ouvi-lo. Assim, não é de admirar que, fascinados pela sua palavra e também pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre aqueles que o cercavam, essas criaturas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Prevendo esse resultado, Jesus não teve nenhuma dificuldade para tranquilizar os discípulos, informando a eles, na linguagem figurada que lhe era habitual, que os pães disponíveis bastariam para saciar a fome da multidão. Ao mesmo tempo, dava aos discípulos uma lição, dizendo-lhes: deem vocês mesmos o alimento a eles. Com isso, Jesus lhes ensinava que também eles poderiam alimentar pela palavra. Desse modo, ao lado do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico natural e muito conhecido. O prodígio, nesse caso, está na superioridade da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazer com que ela se esquecesse de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus muito mais que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado como uma alegoria. Aliás, o próprio Jesus confirma essa explicação nas duas passagens seguintes. O fermento dos fariseus. 49. Ora, ao passar para o outro lado do mar, os discípulos de Jesus esqueceram-se de levar os pães. Jesus lhes disse: tenham o cuidado de se precaverem contra o fermento dos fariseus e dos saduceus, referindo-se à doutrina, ao ensinamento. Entretanto, eles pensavam e diziam entre si: o mestre diz isso porque não pegamos os pães. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: homens de pouca fé, por que comentam entre vocês a respeito de não terem trazido os pães? Ainda não compreenderam e não se lembram de que 5 pães bastaram para 5.000 homens, além do que sobrou nas cestas? Como não compreendem que não é do pão que eu lhes falo, quando digo para se guardarem do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, eles compreenderam que Jesus não se referia ao fermento que se põe no pão, mas à doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12. O pão do céu. 50. No dia seguinte, o povo, que permaneceu do outro lado do mar, notou que lá não tinha chegado nenhuma barca e que Jesus não estava na que os seus discípulos haviam tomado, pois eles estavam sós. Outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde Jesus, após render graças, os alimentou com 5 pães. O povo, então, depois de verificar que nem Jesus, nem seus discípulos estavam nessas barcas, entrou nas mesmas e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. E encontrando-o além do mar, perguntaram-lhe:
Mestre, quando você veio para cá? Jesus lhes respondeu: em verdade eu digo a vocês que me procuram não por causa dos milagres a que assistiram, mas porque eu lhes dei pão para comer e ficaram saciados. Trabalhem para ter, não o alimento que perece, mas o alimento que dura para a vida eterna e que o Filho do Homem vai dar a vocês, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu o seu selo e o seu caráter. Então, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer para produzir obras de Deus? E Jesus lhes respondeu: a obra de Deus consiste em vocês acreditarem naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que milagre será realizado para que possamos acreditar que você é o enviado? Nossos pais comeram o maná no deserto, conforme está escrito. Ele, Moisés, lhes deu de comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade eu digo a vocês que Moisés não lhes deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas eu já lhes disse: vocês têm me visto e não creem. Em verdade eu digo a vocês: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus pais comeram o maná do deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que comer desse pão não morra. João, capítulo 6, versículos 22 a 37, 47 a 50. 51. Na primeira passagem, o fermento dos fariseus, Jesus, lembrando o fato produzido anteriormente, a multiplicação dos pães, dá claramente a entender que não se trata de pães materiais, pois, se não fosse assim, a comparação que ele fez com o fermento dos fariseus, ou seja, o ensinamento deles, não teria nenhum sentido. Ainda não compreenderam, disse ele, e não se recordam de que 5 pães bastaram para 5.000 homens, e que 2 pães foram suficientes para 4.000 homens? Como é que não compreenderam que não era de pão que eu lhes falava, quando pedia para que preservassem o fermento dos fariseus? Essa comparação não teria nenhuma razão de ser na hipótese de uma multiplicação material. A multiplicação material dos pães teria sido um fato muito extraordinário e, como tal, deveria ter impressionado fortemente a imaginação dos discípulos, que, no entanto, pareciam não mais lembrar-se dele. É o que também ressalta com a mesma clareza do discurso que Jesus proferiu sobre o pão do céu, no qual ele se esforça para fazer com que o povo compreenda o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhem, diz ele, não para conseguir o alimento que perece, mas para conseguir o alimento que se conserva para a vida eterna e que o Filho do Homem dará a vocês. Esse alimento é a sua palavra, pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Entretanto, essas comparações eram por demais sutis para serem absorvidas por aquelas naturezas rudes, que só compreendiam as coisas tangíveis, materiais. Para eles, o maná que alimentou o corpo de seus antepassados era o verdadeiro pão do céu. E era aí que estava o milagre. Assim, se a multiplicação dos pães tivesse se realizado materialmente, por que ela teria impressionado tão francamente aqueles mesmos homens que dela tiraram proveito poucos dias antes, a ponto de perguntarem a Jesus: que milagre será realizado para que possamos acreditar que você é o enviado?
O que você fará de extraordinário? É que eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, ou seja, sinais que aparecessem no céu por ordem de Jesus, como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era simples demais e não se afastava das leis da natureza. As próprias curas não possuíam um caráter anormal e nem extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não representavam grande coisa.